Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê mais uma vez, porque ontem o Estadão trouxe uma denúncia que muito interessa a vocês. O gabinete da ousadia. Creio que muitos já viram alguma coisa, estão mais ou menos por dentro, até já esperavam, contando aí como os petistas estão trabalhando lado a lado aos seus influenciadores, né? Nas redes sociais. Vamos falar só assim por hora. E não seria um dossiê se a gente comentasse apenas sobre a notícia do Estadão. E aí o vídeo obviamente vai começar, vamos olhar o que o Estadão falou, vamos dar algum contexto, vamos colocar algumas coisinhas. E aí a gente vai continuar falando sobre o gabinete do amor, da ousadia. E mostrar algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, inclusive. Denúncias que foram divulgadas, mas que não ganharam a mesma atenção porque não saíram no Estadão. E aí depois disso a gente tem que ir naquele momento bacana, onde aí sim a gente vai começar a relembrar muita coisa que o PT fez relacionada a essa questão de influenciadores, fake news, casos que inclusive ganharam destaque na imprensa no ano passado, já foram meio que varridos para debaixo do tapete, a gente tem que lembrar disso. E depois a gente vai voltar ao gabinete da ousadia, ao Estadão, porque foi o editorial de hoje também do jornal criticando o que está fazendo, e tanto na matéria quanto no editorial de hoje, o Estadão usa daquele artifício de sempre, de querer falar, não, o PT tá fazendo errado, é uma cópia do gabinete do ódio. E a gente vai ter que falar do gabinete do ódio. Vem comigo, que a história é boa. Planalto despacha com gabinete da ousadia do PT para pautar redes e influenciadores governistas. Mensagem dura, né? Planalto, tá ligando ao cúpula do governo. Integrantes da SECOM, do PT Nacional e das lideranças da sigla no Congresso fazem reunião de pauta todas as manhãs com réplica petista do gabinete do ódio. Para definir temas a serem explorados, o secretário de comunicação do PT admite que aciona influenciadores quando tem necessidade e o governo não comenta. Gente, olha só, o cara tá admitindo que tem. No subtítulo, o Estadão deixa claro que tem reunião de pauta. Governo, né, a turma do Congresso, a turma do PT. Rapaz, e tu quer me falar que é a réplica do gabinete do ódio? Pelo amor de Deus, né? O que foi o gabinete do ódio? Então pergunta, né? Qual é a acusação da imprensa do gabinete do ódio? Vocês sabem qual é? A acusação formal da imprensa, que foi criação do Estadão. Matéria da Vera Rosa, de setembro de 2019. Mas a gente vai chegar lá. Lá vai o Vinícius Valfré, faz parte lá dos 4 rapazes do Estadão que fazem matérias mais investigativas. Ele, o Etterman, o Childress e o Tássio Lohan. Alguma coisa aqui na matéria opinativa que tem uma decência vai vir na mão desses 4. Integrantes da SECOM, da Presidência da República, fazem uma reunião diária com equipes do PT para definir assuntos e abordagens que os canais e perfis petistas devem usar para tentar pautar as redes que o partido alcança. Influenciadores governistas são chamados eventualmente para briefings sobre os temas que interessavam ao governo. A estratégia conta com a participação do time de redes sociais do partido, que na campanha eleitoral de 2022 atuava sob o nome de Gabinete da Ousadia, a réplica petista do Gabinete do Ódio da gestão Jair Bolsonaro. Aí o Estadão coloca essa imagem na matéria. Grupo de WhatsApp da equipe contratada pelo PT para atuação em redes sociais. A reportagem busca desde 7 de maio, já tem dias que o Estadão sabia dessa história, uma explicação oficial da SECOM sobre como se dá a participação de servidores. E aqui eu fiquei me questionando, cara, por quê? Você já sabia disso desde dia 7 de maio. Por que ontem? Por que ontem? Na esteira do caos que Lula enfiou o Brasil. Mas tudo bem. Os tipos de informações repassadas ao PT, como se dá interlocução com influenciadores pró-governo e quais são acionados. A pasta que era chefiada pelo Paulo Pimenta agora está sob a responsabilidade de Laércio Portela, não se manifestou. Uma rede de páginas e perfis governistas tem se destacado na defesa do Lula por meio de ataques coordenados a críticos e desqualificação da imprensa. Antes de continuar, qual é a minha grande crítica à imprensa? Fala que
quando falo do bolsonarismo na direita, os conservadores, a ultradireita, eles sempre são genéricos. Não, eles atacam não sei o quê. Mas eles nunca conseguem dar um exemplo concreto. Assim, cara, qual foi o ataque? Mostra qual foi o ataque coordenado. Será que essa matéria do Estadão, eles vão incorrer no mesmo erro? Apenas fazer aquelas acusações genéricas? Não, eles fazem ataques coordenados. Tá, mas que ataque é esse? Você vai conseguir citar um ataque da turma da esquerda? Porque da direita vocês não conseguem. Vamos continuar. A relação direta entre governo e partido com esses influenciadores indica que a atuação digital deles é orientada a partir do Palácio do Planalto. Não há registro de repasse de verba pública para esses influenciadores. Durante a tragédia no Rio Grande do Sul, PT, governo e influenciadores têm trabalhado para rebater o que classificam como fake news, o que inclui críticas políticas e reportagem da imprensa profissional. Ainda está muito generalista, não tem caso específico, por mais que já deu uma funiladazinha, falou, não, a questão da tragédia do Rio Grande do Sul teve uma atuação. E para massificar ações de Lula em favor dos gaúchos. O governador Eduardo Leite também tem sido alvo de perfis governistas, além da família Bolsonaro. Tá funilando. Tá quase dando aí um caso concreto, isso é importante. Mas já tá conseguindo ser muito mais específico do que quando fala da direita. Que a direita, não, a direita faz ataques contra seus adversários. Nem os adversários eles conseguem citar quem são. A reunião das equipes de comunicação acontece virtualmente por volta das 8 horas e conta com a presença de assessores da SECOM, do PT Nacional, dos gabinetes de liderança do partido do presidente Lula na Câmara e no Senado. Imagina! A interlocução entre palacianos, partido e influenciadores remete ao mecanismo que marcou o governo de Jair Bolsonaro. Na gestão passada, o chamado Gabinete do Ódio, revelado pelo Estadão, funcionava a partir do Planalto para mobilizar as redes em defesa do então presidente para atacar adversários da imprensa profissional. É só isso que eles dizem. Não cita um caso. Fala onde que o Gabinete do Ódio de Bolsonaro agiu. Não fala. A Polícia Federal apontou que assessores palacianos abasteciam a rede bolsonarista que lucrava e mobilizava o debate político. Demonstrou como? Mostra o que foi que eles demonstraram. Conta, Estadão. Faz uma matéria avassaladora para destruir Bolsonaro. Mostra aí, pô. A existência da reunião diária entre SECOM de Paulo Pimenta, comunicadores do PT, foi exposta pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, secretário nacional de comunicação do partido, durante um evento interno em dezembro. Olha a diferença das provas, né? Os caras admitem. Ele afirmou aos correligionários que o trabalho de comunicação para fazer disputa política com nossos adversários é baseado em metodologia, ciência, expertise e não é de graça. Não é de graça. Eu gosto dessa parte. Às 8 da manhã tem um pedacinho do povo do PT, da delegação nacional, junto com o pessoal da Câmara, da liderança do PT, junto com o Senado, junto com a SECOM do governo Lula, é feita uma chamada reunião de pauta. O que é uma reunião de pauta? O que vamos abordar hoje, afirmou na apresentação que o Estadão teve acesso. E nós produzimos conteúdo, passamos para o Brasil inteiro, vai para o site, todos os dias, todos os dias. E tá ali a imagem, né? Durante a conferência sobre comunicação. Integrantes de uma agência de comunicação que presta serviços ao PT desde 2021 também participam da reunião matinal sobre os temas prioritários que serão enfrentados. A Polo Digital Marketing liderava durante a campanha de 2022, por meio de sua sócia Clarice Chauhel, o grupo de WhatsApp batizado de Gabinete da Ousadia. O espaço no aplicativo de mensagens dedicado à definição de estratégias e mensagens favoráveis à vitória de Lula era conduzido por Clarice e diretamente ligado à coordenação nacional do partido, à época chefiada por Juan Pessoa, hoje superintendente da EBC. Promovido. Procurada, a dona da Polo confirmou que participa das reuniões matinais. Esse gabinete trabalha, viu? É gabinete que trabalha. Mas disse que não poderia falar sobre as questões tratadas. Ela recomendou que as perguntas fossem feitas ao coordenador dela, José Maria. Que, por sua vez, ela falou, eu não posso falar, tem que falar com José Maria.
Aí o Estadão vai atrás de José Maria. Aí o José Maria falou que também não pode falar. Só o Gilmar Tato. Tem que perguntar. Aí o Gilmar Tato, não, o Gilmar Tato não fala também. Apolo, essa empresa, mantém um contrato de prestação de serviço com o PT que rende mensalmente míseros 117,7 mil. Aí, é troco de bala, né? 120 mil reais por mês. Ah, besteira. Besteira. O valor pode ser pago pelo partido com recursos do fundo partidário. Bobagem, bobagem. A equipe da Apolo conta com pelo menos 19 pessoas, entre coordenadores, redatores, especialistas em redes sociais e produtores de vídeo. Essas pessoas, hoje, não sei se elas acreditam no divino, elas deveriam estar de joelhos, junto às mãos e falar assim: obrigado, Deus, por ser de esquerda, por poder dormir tranquilo, sabendo que a Polícia Federal não vai bater em minha casa. Obrigado, Deus, por ter a certeza, a convicção que eu jamais vou receber uma busca e apreensão sob acusação de estar atacando o Estado Democrático de Direito e toda aquela... Não, aqui não vai ter, aqui é de esquerda. Aqui pode, aqui é do amor. Aí tá ali, né? Contratinho bonitinho pra provar que, né? 117.775,58 centavos. Contrato do PT com a empresa de Clarice Chaurel para atuação nas redes sociais, atualizada após as eleições. Quando tem necessidade, a gente convida o influenciador. Em entrevista para o Estadão, o secretário nacional de comunicação do PT, o deputado Gilmar Tato, confirmou que as reuniões de pautas diárias mobilizam as principais estruturas de comunicação do partido, mas mudou o tom a descrever a participação da SECOM. Em vez da participação diária da pasta, como falou aos correligionários em dezembro, ela seria às vezes. Já tá tirando o Lula, nunca sabe de nada, né? Vamos tirar o Lula, vai. Vamos separar aqui. Diz que a SECOM é mais ou menos, né? O gabinete é só nós. Vamos poupar o Lula. Essa é boa. Eu gosto de petista assim. O parlamentar admitiu também que eventualmente influenciadores são chamados para reunião de pauta. Às vezes, quando tem necessidade, a gente convida um influenciador ou outro, disse. A gente já fez reuniões com eles, se conecta com eles, tenta manter um canal, mas a gente não conseguiu ainda ter um padrão de funcionamento com eles. O secretário também revelou que busca estreitar a relação com os influenciadores, para que eles sigam a pauta de interesse do governo do partido. A gente quer cada vez mais fazer com que eles entrem nessa dinâmica que a gente está querendo de pautar aquilo que a gente considera mais importante. O briefing vem pesado, né? Tá vendo aí? Eu tô vendo na rede social. O objetivo dos encontros matutinos da equipe de comunicação do partido do governo, segundo o deputado, é pautar as redes que o PT alcança, o que abrangeria sindicatos, movimentos sindicais, prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Ele exemplificou da seguinte forma os temas tratados em uma das reuniões: destaque do dia, tragédia do Rio Grande do Sul, balanço das ações, divulgação Copom Selic, novo PAC, seleções, tragédia no Sul com foco nas fake news. O deputado disse que há casos em que a estratégia definida passa por menções à família Bolsonaro e por reações a reportagens jornalísticas. A gente faz o monitoramento da rede. Se a gente sentir que é necessário responder, a gente responde, chamando os influenciadores, todo mundo bonito, bacana. Parte da atuação nas redes sociais dos influenciadores consiste em convocar mutirões contra adversários ou a favor de governistas, como foi feito nas primeiras semanas da tragédia do Sul. O humorista Whindersson Nunes entrou na mira das redes governistas depois de ter criticado as aparições da primeira-dama Janja em medidas humanitárias para o Rio Grande do Sul. Olha só. Diferente do Gabinete do Ódio, temos uma matéria onde o próprio secretário do PT assume, onde eles conseguem citar um caso, exemplo, poxa, aqui no Rio Grande do Sul, quando o Whindersson Nunes falou da primeira-dama. O Whindersson Nunes, inclusive, corriqueiramente vem sendo alvo da turminha da esquerda. Nem coloquei aqui no vídeo que não tive ideia. Deixa eu pegar aqui um print do Whindersson. Que de dias atrás, ó. A turma compartilhou pro Whindersson, né? O Léo Maranhão, o Gabinete do Ódio. Militância Raiz, os influenciadores, bem conhecidos. Estão sempre aí, né? Nos noticiários. E aí, o Whindersson compartilhou. Aí eu mostro o que o Bolsonaro me manda, agora que eu fui ver. Eles me chamam de direitista, mas vou guardar o print. Isso aqui já foi agora mais recentemente, quando ele se envolveu nessa questão aí da PEC das praias.
Ele tava lá, começou aqui, ó, o Vinícius Betiol. Depois do chilique do cavalo caramelo, agora o Whindersson está dando chilique para defender o Neymar. Foi quando o Whindersson falou do cavalo caramelo que ele foi atacado. E você vê como é que age a esquerda. Eles pegaram uma publicidade aí que o Whindersson fez pra Havan muitos anos atrás. Não tinha nem tatuagem na cara, não tinha nada. E ele fala, rapaz, de novo o cara da turminha. De novo, até o Whindersson Nunes, que não é da política, já percebeu. Então você tem agora um caso concreto. É totalmente diferente das acusações anteriores. Você fala e mostra. Mas esse aqui não vai acontecer nada. Não vai ter CPMI das fake news. Porque aqui, a turma do amor. Aqui é a turma do amor. A imprensa é outro alvo preferencial do núcleo. Basta que as reportagens exponham erros ou omissões do governo, os influenciadores entram em ação para atacar os emissores. E aqui é um printzinho para encerrar esse primeiro bloco e a gente mostrar que essa denúncia do Estadão veio com alguns dias de atraso. Estava lá no site do Brasil 247, quando eu peguei aquela matéria do Esteves, do André Esteves, falando que o Brasil vai muito bem, obrigado, divulgado pelo Brasil 247, eu fui descendo lá para olhar, comentar os comentários. Tinha isso daqui, ó. Privatização das praias. Esquerda goleia a extrema-direita nas redes. Será que teve um briefing do governo? Porque a própria imprensa, no final do dia, né, Folha de São Paulo fez um editorial para falar que o PT, né, desculpa, a esquerda, pautou o debate com fake news. É o gabinete da ousadia. Era o gabinete da ousadia ou foi orgânico? Fica aí a pergunta no ar. Mas vamos lá. Vamos lá falar a turminha que gosta de censurar o debate. Antes do Estadão, dia 8, mas, infelizmente, né? Infelizmente mesmo, deveria ter muito mais alcance. Nosso jornalista David Agape, o homem aí do Twitter Files, ao lado do Eli Vieira. David Agape, de agora, dia 8, escreveu isso daqui. Caçadores de fake news. Como o Lula utilizou a estrutura do governo para perseguir opositores. Quando você olha a manchete, o subtítulo, você vê que já está falando mais ou menos do assunto lá da matéria do Estadão. Sob o pretexto de combater a desinformação durante as enchentes no Rio Grande do Sul, a SECOM de Lula criou grupos de WhatsApp para disseminação de narrativas e derrubada de contas de opositores. Você vê, ó, para e pensa. O Estadão recebeu a matéria, já tinha a informação desde o dia 7. Como é que o Estadão... Ao vídeo que o Estadão teve acesso. É a pergunta que deve ser feita, né? Como que o Estadão teve acesso a esse vídeo? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Mas essa nota do Estadão, com certeza, mas absoluta. Eles não têm interesse em resolver a situação. Eles não têm interesse em fazer a denúncia correta. Tanto que eles jogam o bolsonarismo, Bolsonaro, direita no meio, gabinete do ódio. O que eles estão tentando fazer ali é seguir com o desgaste do Lula. É bem claro. O Estadão tá... O clima no Brasil mudou muito. Mudou muito nos últimos dias. Aí o Agape fala o seguinte, ó, no último ano, durante os temporais que castigaram os gaúchos, denunciamos em A Investigação que os petistas utilizaram robôs, né, militantes virtuais e o Ministério da Verdade instalado na AGU para atacar os críticos. E falou mesmo, acho que foi em setembro, ou foi outubro, mas falou mesmo. Dessa vez, a iniciativa foi liderada pela SECOM, né, a SECOM da Presidência. Em publicação no site oficial da pasta, o então ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, enfatizou a necessidade de combater a circulação de informações falsas, que, segundo o governo, prejudicaram as operações de socorro e reconstrução no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta afirmou que a campanha, aspas, seja um voluntário digital da informação, fecha aspas, visava criar uma rede de voluntários em todo o país para identificar e denunciar conteúdos falsos. Quando todo mundo vê essa campanha, falou, meu Deus, o que é que está acontecendo? E esse denuncismo, a própria imprensa criticou, não sei se foi, acho que foi a Folha de São Paulo na época que soltou uma nota criticando. A ação não foi bem recebida e logo Lula foi acusado de criar em seu governo uma Stasi, né? Aquela polícia que vigia a sua população. E aí, dias depois, a publicação da SECOM foi retirada do ar, mas pode ser conferida aqui, ele deixa lá um link, está arquivado.
O motivo para a queima de arquivo não poderia ser mais surpreendente. Os grupos de WhatsApp envolvidos são diretamente ligados ao Partido dos Trabalhadores, não sendo apartidários, como poderia se supor, que corrobora com as informações do Estadão. Imagine se a imprensa tivesse a boa vontade de ouvir as denúncias da direita. Os grupos de caças às fake news são mais um braço do gabinete do amor. Além de atacar os opositores e defender o governo, os grupos fazem denúncias coordenadas em massa para calar seus adversários políticos. Para piorar a situação, Paulo Pimenta foi nomeado pelo Lula para assumir a recém-criada Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Esta indicação tem sido alvo de inúmeras críticas, inclusive do governador Neodardo Leite, que acredita que a iniciativa é uma tentativa de criar um governo paralelo no Estado. Funcionamento dos grupos. Os grupos autodenominados caçadores de fake news foram iniciados ainda durante as eleições entre julho e outubro de 2022 e foram divulgados no site oficial de Lula. Além destes, existem os grupos regionais, os grupos para mulheres e os grupos do Lulaverso, este último focado na distribuição de memes e figurinhas pró-Lula. Em uma das publicações, já havia um convite para que as pessoas participem dos grupos femininos. A principal administradora dos grupos de caçadores fake news é Clarissa B.R. Veiga, jornalista de 65 anos, que já escreveu para o jornal Zero Hora. O perfil de Clarissa no Twitter é recheado de publicações exaltando Lula, o Paulo Pimenta e atacando o bolsonarismo. Tudo escrito em caps lock e expressões exageradas como o bolsonarismo tira vidas, né? A frase forma mais dura, que é repetido uma dezena de vezes na mesma publicação. Além de Clarissa, outras duas pessoas administram o grupo. Primeiro, Maxwell Gonçalves Nunes, que também administra os grupos regionais. Maxwell é proprietário da empresa Creative Full Service, que presta serviços de consultoria ao deputado federal, quem? O Gilmar Tato. O Tato, que falou lá com o Estadão. Rapaz! Segundo dados do portal Transparência, desde 2023, a Creative Full Service já recebeu 15,4 mil do gabinete do Tato. O terceiro administrador se apresenta como Rodrigo Time Lula, mas fontes informaram que o número de telefone utilizado para a criação desta conta pertence a Paulo Tarcísio Okamoto. Paulo Okamoto, conhecido, famoso, né? Atual presidente do Instituto Lula e presidente da Fundação Perseu Abramo. Nossa equipe, que já vem acompanhando há meses a atuação destes grupos, constatam que o grupo de caçadores de fake news é utilizado para divulgar informações oficiais do governo Lula. Documentamos a existência de pelo menos 10 grupos ativos dos caçadores de fake news, mas é provável que haja muito mais, considerando que os nomes dos grupos seguem a sua sequência de criação e que há hoje o grupo 186. Conforme os grupos atingiam o limite máximo de integrantes permitido pelo WhatsApp, que na época era 256 integrantes, e quadruplicou para 1024 após o pleito, novos grupos eram criados. As atividades nos grupos estavam suspensas desde as eleições, mas após o rompimento das barragens no Rio Grande do Sul, as atividades nos grupos foram retomadas. Antes, havia cerca de 3 grupos ativos. Um chamamento para voluntários caçarem fake news no Rio Grande do Sul resultou na reativação de grupos inativos entre os dias 8 e 10 de maio. Em 1º de abril, no Grupo 01 havia 5 administradores e 41 membros, e atualmente o grupo conta com 3 administradores e cerca de 800 pessoas. No dia 4 de maio, durante o show da Madonna, Paulo Pimenta entrou pessoalmente no grupo 186, considerado o principal, com cerca de 300 integrantes, para solicitar que os membros espalhassem propaganda da gestão Lula no Rio Grande do Sul. 2 dias depois, foram criados mais 8 grupos, iniciando o recrutamento de pessoas para disseminar mensagens pró-governos. Os administradores republicam as mensagens dos diversos grupos regionais. A palavra de ordem destes grupos é defender o governo Lula e atacar os seus críticos. Estratégia que já denunciamos na reportagem sobre o Gabinete do Amor. As informações compartilhadas nos grupos são rigorosamente controladas. As informações tidas como verdadeiras
pelos administradores vem dos influenciadores petistas Lázaro Rosa, Vinícius Bettiol e Thiago dos Reis. Peraí, o Bettiol? Esse aqui, atacando o Whindersson Nunes? Da militância raiz? Olha, o Lázaro Rosa é aquele de óculos? Não acredito. E o Thiago... O Thiago é o sorriso Mentex? Aqui do lado dessa belíssima de Tremura. É que olha o olhar 43 do Bettiol. Cara, um cara com um olhar desse conquista qualquer mulher. Não tem condição. Que coincidência, viu? Mas que coincidência que a gente vê. Eu adoro as coincidências do Brasil. Rapaz, estes são as principais fontes de narrativas para o grupo e tidos como os únicos confiáveis para se obter informações. Rapaz, o Lula tá mal, viu? Se os 3 cavaleiros lendários do Lula é Lázaro Rosa, Vinícius Bettiol e Thiago dos Reis, o bicho tá mal, viu? Rapaz. O Lula já teve melhor. Esses grupos operam fechados durante a noite e em datas sensíveis para controlar rigorosamente a disseminação de mensagens, permitindo apenas a propagação de narrativas alinhadas com o governo. Assim, as publicações dos grupos são limitadas a moderadores, medida que visa impedir a disseminação de mensagens não autorizadas ou desalinhadas com a estratégia central. Em um incidente recente, o integrante do grupo foi excluído por um administrador após publicar informações verdadeiras que desagradaram o governo Lula. Eu acho que tá certo, né? Pô, o grupo tá bem claro. É o grupo para defender o Lula. Se você não quer defender, você tem que sair. Não é democracia. O PT não é democracia. Os grupos... Não, na verdade, democracia é isso, né? É a falta de liberdade. É o que a gente aprendeu no Brasil nos últimos anos. Democracia é falta de liberdade. É autoritarismo. É isso que nos ensinaram. Os grupos também organizaram campanhas de denúncias em massa, visando desmonetizar e censurar perfis de redes sociais que propagaram conteúdos contrários ao governo. Essas campanhas são realizadas de maneira coordenada, maximizando o impacto das denúncias e garantindo a remoção rápida dos conteúdos visados. Toda vez que uma pessoa nova entra no grupo, os administradores republicam a mensagem padrão que apresenta os objetivos do grupo: denunciar fakes nas redes sociais, somente postagens com link, compartilhar os desmentidos e divulgar projetos e ações do governo Lula. Mutirões de denúncias visando derrubar publicações em redes sociais de opositores políticos são comuns nos grupos dos caçadores de fake news. Diariamente, as publicações são sinalizadas para denúncias. Em diversos casos, nem ao menos é explicado o motivo. Derruba aí! Derruba porque... Não pergunta. Aqui ninguém pergunta nada. Democracia é não perguntar e não ter liberdade. A democracia do PT. Existem até mesmo tutoriais em vídeo, criados pelos administradores, explicando como devem ser realizadas as denúncias. Na maioria das vezes, perfis de direita, como o vereador Carlos Bolsonaro, são utilizados nestes vídeos como exemplos de perfis a serem denunciados. Os vídeos são criados e distribuídos de acordo com o assunto do momento. Por exemplo, em 1º de abril, havia um vídeo sobre denúncias de perfis de direita relacionados a tomar um negocinho lá. Em 20 de abril, o vídeo abordava outro tema relevante do momento, novamente focado em perfis de direita. O 3º vídeo foi inteiramente dedicado a desmentir supostas informações falsas relacionadas a Carlos Bolsonaro. Entramos em contato com os envolvidos, mas até o momento da publicação desta reportagem, não recebemos retorno. O espaço permanecerá aberto para esclarecimentos. E até agora é dia 12 já, né? No dia 11. É dia 11 até agora nada. Ninguém quer responder nada. Ninguém quer responder. E aí, juntando, você viu com o Estadão, com essa daqui, dá um bem bolado, dá pra entender um pouco o que é o governo Lula, o que é o PT, o que é a esquerda no Brasil. Junte essas duas coisas e deságue. Ô, rapaz. Eu já queria mostrar um negócio aqui. Ficou no fim desse tema. Pera aí. Coloquei no lugar errado a matéria. Pera aí. Cadê? Aqui. Pera aí. Cadê? Aí. Aqui, cola aqui, pronto. Agora um carinho aqui pra cá, Vou voltar. Aí junte os dois, faço meio bolado e deságue aqui. É essa turma que quer,
né? O governo Lula tenta um aval do TSE para atuar contra fake news. E causa preocupação, né? Por que será, né? Por que será? Por que será que as pessoas estão preocupadas? A AGU questiona se a ação para retirada de propaganda eleitoral por desinformação sobre políticas públicas federais é competência da Justiça Eleitoral. O caso ainda não foi analisado. Para você entender, essa matéria é longa, eu peguei os pedaços que explica, né, a questão jurídica por trás da movimentação. O governo iniciou a tentativa de aval do TSE para atuar contra a fake news na eleição, movimento que gera um temor de efeito cascata para advocacias públicas, estaduais e municipais. Para você entender, especialistas consultados pela Folha avaliam que a consulta da AGU demonstra interesse em obter uma resposta no sentido de que ela possa mover esse tipo de ação na Justiça Eleitoral. Os especialistas apontam ainda que um eventual alargamento nesse sentido para a Advocacia da União. Se a Advocacia da União puder atuar junto à Justiça Eleitoral, que meio que não pode no momento, isso pode gerar um efeito cascata para advocacias públicas estaduais e de municípios. Neste cenário, um candidato à reeleição poderia ser beneficiado não só por meio de ações movidas pela sua equipe jurídica de campanha, mas pelas procuradorias. Imagine, foi fake news contra mim. Além de ter os advogados dele, da campanha, tem a máquina. Olha que bacana. Aí, até o momento, a gente não sabe qual vai ser a decisão final. Mas até o momento, o Ministério Público Eleitoral defende o não reconhecimento da consulta, sob o argumento de que o debate sobre a competência ou não da Justiça Eleitoral exige o exame de fatos concretos. Ó, esquece isso daí. Já a área consultiva do TSE, em seu parecer, defendeu que as questões da AGU fossem respondidas negativamente, orientação que pode ou não pode ser seguida pelos ministros. A gente não sabe qual vai ser a decisão final. A galera que decide pode fazer o que quiser, mas a área consultiva do TSE e o Ministério Público Eleitoral acham que a pé furada. A história aí não tá boa, melhor não, esquece nós da AGU. Mas nossos grandes ministros com certeza sabem melhor do que ninguém o que é melhor pro Brasil. Então, tá na mão deles. Tá na mão deles. Mas vamos continuar. Vamos continuar porque aqui foi só o que aconteceu nos últimos dias. E quando você olha essas duas denúncias e você vê essa última movimentação do governo, que já dá aquele medo, a coisa pode ficar muito pior quando você olha para um passado relativamente bem recente do Lula e do governo de 2023 para cá. Tem uma coisinha ou outra de anos anteriores, mas de 2023 para cá, inúmeras coisas que aconteceram. E você vê que alguns atores que foram citados, Tato, Secom, bababá, influenciadores, não é a primeira vez que aparece. Não é a primeira vez. E aí eu quero relembrar algumas coisinhas. De colocar em ordem. Tá bom pra você mandar para aquele seu amigo petista. Ou talvez aquele seu amigo petista não vai querer saber. Mandar pro seu amigo isentão. Cara, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Aí você mostra uma coisa, mostra outra, mostra uma coisa. Tudo bonitinho. Registrado, divulgado, publicado pela grande mídia. Pois bem, começando já até em maio. Vocês vão lembrar do contexto. Foi aquele mês que o Brasil parou para discutir o PL 2630. E aí a esquerda fez uma campanha pesada, até com seus influenciadores, para levar a coisa para frente. E qual foi a denúncia da época, se não orientações da SECOM para as milícias digitais defenderem o PL 2630? Peraí, o Estadão falou o quê? Qual a denúncia do Estadão? Que tem reunião de pauta diária da SECOM para dizer o que é que tem que fazer. Mas isso foi denunciado em maio do ano passado. Um caso concreto. Tá no Atlas. Começa na página 121, no Atlas de maio. Aqui são as páginas seguintes. Na época, o pessoal conseguiu ter acesso aos arquivos. E qualquer arquivo do computador conseguia com o botão direito colocar propriedades. Tá lá salvo, né? Em qual computador foi feito o nome do Word lá bonitinho. E aí foi achado, né, que quem salvou a coisa foi o Fabrício Vargas.
Por isso que se descobriu que, olha, esses documentos que estão rodando saíram de dentro da SECOM. Olha, talvez a denúncia do Estadão realmente seja verdadeira. Ali tá bem aqui, só apresentei requerimento de convite na CFFC ao senhor secretário de Análise Estratégica e Articulação da SECOM do Planalto, Fabrício Vargas, para prestar esclarecimentos sobre pasta criada no Google Drive com conteúdos para parlamentares de esquerda com argumentos favoráveis ao pele da censura. Por muito menos, acusaram a direita de ter o gabinete do ódio. Aí o tempo passa, que são algumas críticas feitas na época, né? O próprio Verdivaldo aí apontando como o PT atuava para censurar as coisas. Aí o Verdivaldo até relembrou do que o PT fez contra a Marina em 2014. Ali, ó. A Marina Silva disse que o PT, não bolsonaristas, que inventou o gabinete do ódio. Ela conta isso. Marina contando como foi nas eleições, o que fizeram contra ela. Isso é da boca da Marina Silva. Vídeo. E como é que é o Atlas? Você for lá, se você clicar na imagem, você é redirecionado para você assistir o vídeo com seus próprios olhos. Oposição denuncia gabinete do ódio de Lula pró pele das fake news. Ali, ó. Imagens. Tá vendo? Olha a imagem aqui, ó, bonitinho. O Google Drive. Tá pequenininho, mas dá pra ver. Google Drive, que é o seco ponto bonitinho. Pá, 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 pá. Quando a direita mostra uma coisa, é sempre falando o nome do santo, o milagre que ele fez, o dia que o milagre aconteceu, onde o milagre aconteceu, do que se tratava. Tá aí, ó. Cadê o Estadão naquela época? Não sei. Aí, da mesma forma que se falou agora dos influenciadores, etc e tudo mais, em maio, grupo de influenciadores pró-Lula repete tática bolsonarista nas redes. A mesma narrativa, mesma. Aqui falava do Rony Lessa, que também tá na militância raiz, aquela turma bonita e cheirosa. Também tá, amigão lá do Thiago dos Reis, todo mundo lá. Não, é que é como se fosse o gabinete do ódio. E era fake news na época. O nosso fake news que ele tava botando pra frente, a Folha de São Paulo criticou bastante. Envolvia a questão dos móveis da Alvorada. 31 de maio. Governo prevê parceria com influencers contra fake news. Consulta pública lista estratégias de educação para as mídias. A sociedade pode fazer sugestões online. O governo planeja desenvolver uma parceria com influenciadores digitais em ações que promovam a educação para os mídias sociais e o combate das fake news. Você vê que o governo está sempre empenhado em ter o apoio dos influenciadores. Isso sempre foi bacana, sempre bateram palmas. Aí, quase 3 meses depois, 2 meses e meio, porque a denúncia acho que foi dia 7 de maio, dia 5 de maio, dia 30 de julho, a SECOM adverte servidor do gabinete do ódio próprio das fake news. Então foi só isso que aconteceu, uma advertência. Só isso que aconteceu. A imprensa não falou nada, ninguém gritou CPMI das fake news, gabinete do ódio, nada. Tem que investigar o PT. Não, a imprensa estava de boa. Mas pelo menos o yoga dele aqui noticiou, né, o que aconteceu, né? Foi só isso que rolou. No Atlas de maio, revelamos um caso intrigante envolvendo a atuação de um funcionário da SECOM a favor do PL 2630. Agora o Metrópolis vinha para contar os desdobramentos do caso. A SECOM informava a Câmara dos Deputados que teria apenas advertido verbalmente, não foi nem por escrito, o servidor da pasta por envolvimento no que a oposição denunciava como gabinete do ódio em prol do PL das fake news. A denúncia da oposição dizia que o funcionário da SECOM estaria por trás de uma série de arquivos com ataques a empresas e parlamentares contrários ao projeto de lei. Para provar isso, a oposição apresentou os metadados dos arquivos que constavam como autor o servidor lulista. Se fosse um bolsonarista fazendo isso, será que a punição seria apenas uma advertência verbal? A história está registrada. Aí, em setembro, conforme o Agape citou na matéria dele, a gente deu voz, Agape. Tentei dar uma colherzinha aí, né? Um empurrãozinho, né? Unidos venceremos. Quando ele fala, quando teve lá o início da tragédia, que rompeu a barragem, né? O ciclone, extratropical, etc. PT utiliza robôs, MAVs e novo Ministério da Verdade para atacar opositores. Está lá registrado. O que foi que o pessoal identificou na época? Você viu? Canal Visão Pátria colocou as imagens.
Tá muito pequeno, eu sei disso. Mas, por mais que esteja pequeno, você consegue ver que a quantidade de linhas é igual. Você consegue ver aqui uma sirenezinha vermelha em todas. E vários nomezinhos azuis, né? Postagens iguais, com o mesmo texto. Olha que coincidência, né? Olha que coincidência. E aqui tá um pouquinho maior. E aqui tá tudo grifado assim, né? A quantidade de perfis falando exatamente a mesma coisa. Tinha até perfil que tinha a mesma foto. Aí tá ali, né? Além disso, uma rede de robôs tem atacado pessoas contrárias aos interesses do governo, qual o comentarista Stepa Paiano, jornalista Alexandre Garcia. Graças ao Visão Pátria, agora sabemos que há uma rede de robôs petistas que é com o objetivo de destruir reputações. Isso aconteceu no passado, setembro. Setembro também, a imprensa noticiava, ó, não é hora de criticar, briga nas redes gera um debate sobre blindagem a Lula. Parece que os grupos aí, né, pra passar pano pro governo e ir atrás de quem critica, já tava a mil dentro da própria esquerda. Por prejudicar o governo, a assessora demitida não teve a proteção nem dos identitários. Foi Decotelli, né? Viajou aí. A assessora da Marielle. Aí quando chegamos em outubro, o Estadão falando, né, a turma aí foi pra cima de jornalista, etc, tudo mais. A gente teve aquela denúncia, que foi ali o período pré-eleição do Milei, onde falou aí sobre o empenho do governo Lula em fazer com que o Banco do BRICS, acho que foi o Banco dos BRICS, quase certeza, deixa eu ver se eu botei ali. Não coloquei, tenho quase certeza que foi a questão do Banco dos BRICS. Mas foi pra ajudar lá como é o nome do cara, pai? Sérgio Massa, o sucessor do Fernandes. O cara que ia suceder o Fernandes, tentar ajudar os peronistas. E o Estadão revelou isso na época. Aí a chefe do Estadão da área de política, né, da sucursal de Brasília, era a Andresa Matais. Andresa Matais foi alvo de diversas coisas nas redes sociais, diversos comentários e teve até as suas contas hackeadas. Jornalista do Estadão, alvo de ataque hacker. O governo disse que vai assinar a PF. Eu quero saber até e aí, o que a PF achou? Porque esse caso aqui ele nunca teve solução. Quer saber outro caso que nunca teve a solução? E que quase ninguém se lembra? Você lembra que quando o Maduro veio ao Brasil, a jornalista da Globo tomou um sacode? Lembra disso? Lembra que teve isso? Que vai chegar, que parece que também tinha o segurança no Brasil. E deu em que, gente? Não é nada, né? Aí, mas não, deu um tempo assim, acabei que tava de férias, tinha que fazer depoimento, depois, né, deu mais uns 30 dias, porque tinha que ver uma coisinha ali. O caso foi varrido. Ninguém fala mais. Tomou um sacode, vai. Quem mandou vir aqui encher o saco do Maduro? Esqueci o nome dela agora. Délia Ortiz, não é isso? Um negócio desse? O que é isso? Um negócio desse, Ortiz, eu acho. Enfim, deu em que esse cara? Nada. Já imaginaram a jornalista mulher agredida fisicamente no governo Bolsonaro? Vocês já imaginaram isso? O governo tinha caído. Aí quando teve essa perseguição contra o Andresa Matais, que depois foi perseguido no caso da dama do tráfico, o Samuel Pancher publicou uma nota de 2012 do Reinaldo Azevedo. Ele falava, observem que um certo ataque coordenado prossegue, usando os mesmos blogs que se usava em 2013, 14 e 15, os mesmos métodos para tentar destruir a reputação de alguém que ousou contrariar o governo. A diferença é que não vão chamar de gabinete do ódio, mas deveriam. E a matéria que ele compartilhava era aquela, ó. Cuidado, há sempre um petista na rede tentando, né, te bulinar. Ou como o PT solapa a liberdade na internet para agredir os indivíduos livres, a imprensa e a oposição. Chamou a galera do bigode lá da Alemanha do mundo virtual. Meu Deus, viu? E aí tá lá contando, explicando tudo bonitinho e tudo mais. Relembrar e viver, né? Relembrar e viver. Aí, em novembro, tivemos o caso da dama do tráfico. Aí o PT, junto com o Felipe Neto, o Felipe Neto postou a foto da Andresa Matais, né, dama das fake news, todo mundo pra cima dela. Aí você vê, a coisa foi tão séria na época que a Globo
braço auxiliar extraoficial de comunicação do PT, fez o editorial em nome do grupo, ó. Linchamento virtual de jornalista não combina com o governo democrático. A NJ repudiou ataques contra profissional que revelou encontros da dama do tráfico em Brasília. O recado do governo é claro: retaliar responsáveis por notícias desfavoráveis. E ó, toma porrada, e não teve nada. Porque é de esquerda, aí pode fazer tudo. O PT sempre atacou jornalistas. Aqui foi uma da Marilice. Ela consegue citar um caso concreto. Nessa matéria, ela cita quando Daniela Lima, que tá aí agora com o celular na Globo News, tomou um pontapé em um evento do PT que ela foi cobrir. Acho que foi na época do impeachment. Veja como são as coisas. Mas aí, e quando cita nessa matéria do bolsonarismo, é sempre citando em termos genéricos. Não, mas... sempre é assim. Aí, nesse episódio, em novembro, assim como o Estadão, do Fabiano Lana, a Marilice, lá veio a Cruzoé. O senhor Duda Teixeira, lá o Gui Mendes. Quem manda mesmo é o Duda Teixeira. A perseguição lulista à imprensa. Nessa daqui, a Cruzoé ousou citar um caso para falar que o bolsonarismo tinha um gabinete do ódio. Sabe qual foi o caso que eles citaram na época? Os disparos em massa. As denúncias da Patrícia Campos Melo. Aí na época, peguei essa situação, aproveitei para a gente fazer um dossiê. E esse dossiê foi transformado em texto. O subtema se chama Relembrando Verdades, começa na página 120 do Atlas de novembro. Tem lá, comentando que estava na matéria do Isto É, e depois mostrando, né? Disparos em massa? Bom, vamos então relembrar. Vamos diferenciar esquerda e direita. Folha de São Paulo é condenada a indenizar Luciano Hang, dono da van. No quê? Sobre as acusações que fizeram. Aí fake news. Perdeu. Não conseguiu provar. Bolsonaro foi levado ao TSE para ser julgado, né? Por abuso de poder econômico, por disparos em massa. Essa matéria eu vou dar um zoom. Sem usar inquérito das fake news, TSE absolve Bolsonaro por disparos em massa. A Corte voltou pela improcedência de 2 ações de investigação judicial eleitoral propostas pelo PDT à Coligação Brasil Soberano, que apontavam suposta prática de abuso de poder econômico indevido dos meios de comunicação na campanha de 2018. As ações foram ajuizadas contra o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e empresários que teriam sido os responsáveis por financiar o disparo em massa de mensagens com notícias fraudulentas para prejudicar o Haddad, candidato derrotado em segundo turno. Dentre os empresários está Luciano Hang, informando que, no mérito, por unanimidade, o TSE entendeu que não há nos autos os mínimos indícios que houve disparos ilegais de mensagem. O TSE disse isso. Não há o mínimo indício que teve. E até hoje acusam a direita dos disparos em massa. O TSE não tem o mínimo. Em suma, a ação se baseou em reportagem da jornalista Patrícia Campos Melo, publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Aspas, tudo recaiu no domínio da especulação. Sabe quem resumiu isso? O ministro Luiz Roberto Barroso, que atualmente é o presidente do Supremo. Comentário do Atlas, né? Alguém vai falar que o TSE é bolsonarista? Que o ministro Barroso é um grande fã de Bolsonaro? Além do posicionamento do ministro Barroso, o Conjur informou que, aspas, para o ministro Luiz Felipe Salomão, as 2 AIGs já estavam prontas para julgamento independentemente do compartilhamento de provas nas outras ações, porque o PDT sequer comprovou que havia conduta a ser investigada. O que ele quer falar com isso? Sequer há nos autos print das mensagens. Prova que deveria ser fácil, uma vez que a alegação era de disparos em massa. Cara, se for um disparo em massa, tá. Então mostra uma dessas mensagens, pelo menos uma. Não tinha nenhuma. Disparos em massa que ninguém nunca viu. E até hoje, a gente é denunciado por isso. Da minha parte, tá registrado. Em sequência, eu relembro um caso que teve. O senhor Felipe Moura Brasil, junto com a turma do MBL, vamos unir a direita, né, gente? Acusaram na época o Terça Livre de receber dinheiro do governo. Olha o MBL, ó.
Blog Terça Livre recebeu 1.447 anúncios do governo em seu canal. Bolsonaro já tem o seu próprio Brasil 247. Olha o que o Felipe Moura Brasil falava. Foram 1.447 anúncios do governo em canal de blogueiro de crachá, que consta na planilha da SECOM. Esqueminha para pagar indiretamente e fingir que não recebem do governo. Os 1.447 anúncios. Tá lá embaixo o preço. Eu vou dar um zoom. Mas a Nando Moura, esse é o pior. Porque Nando Moura tá no YouTube há anos. Ele sabe quanto rende isso. Ele deveria saber. Os valores dos tais 1.447 anúncios foram R$ 4,28. O governo só contratou o serviço com a Google. E a Google escolheu os sites que iam. O governo não mudou nada. E para mostrar que o governo não escolheu nada, porque se fosse para escolher, o governo deveria dar mais dinheiro, então, para os bolsonaristas. Não. O próprio antagonista que fez essa denúncia contra a direita na época recebeu R$ 49. R$ 49. O Terça Livre recebeu 4. 11 vezes mais. Então, se existe um gabinete do ódio, quem está recebendo dinheiro pro briefing é o antagonista que o Felipe Moura Brasil trabalhava. Aí, quando a gente vai para março de 2024, também estava registrado lá, né? O Gabinete do Amor, o Esquadrão para defender Lula e atacar opositores. Tudo bonitinho lá. Quem quiser dar uma olhada. Já comentou isso no mês de março. E aí, voltando pro princípio, de onde a gente começou, o Estadão, ele publicou um editorial hoje, falando, né, sobre o caso. E mais uma vez falando sobre o Gabinete do Ódio. A ousadia do PT. Pioneiros da desinformação, petistas se assenhoram da comunicação estatal para tentar melhorar a imagem do governo, confundindo interesses partidários com os do Estado brasileiro. O Estadão revelou que servidores da SECOM, da presidência, têm se reunido diariamente com equipes do PT para pautar as redes que o partido alcança. Batizado de Gabinete da Ousadia, uma espécie de contraposição supostamente debochada ao Gabinete do Ódio bolsonarista, também revelado por esse jornal, vamos falar disso. Esse consilábulo deveria se chamar Gabinete da Petulância, dada a descarada apropriação da estrutura do Estado para fins político-partidários. A iniciativa, embora indecente, nada surpreende. Trata-se da reedição da manjada máquina petista espalhada em difundir versões dos fatos que agradam ao Palácio do Planalto, não necessariamente verdadeiras, e desqualificar e perseguir os críticos do governo federal, sobretudo a imprensa profissional. Tão naturalizada foi essa misórdia que ambas parecem ser uma coisa só. Mas convém lembrar que não. A SECOM é um órgão público responsável pela comunicação institucional da presidência. Obviamente, deve ser apartidária. Já a estrutura de comunicação do PT é privada, ainda que financiada pelos vultuosos recursos dos contribuintes que enchem o caixa dos partidos, uma excrescência por si só. Portanto, se ousadia há, é o fato do Lula seguir recalcitrando contra o princípio republicano da separação do público e do privado, misturando deliberadamente os interesses de seu partido com os interesses do Estado brasileiro. A bem verdade, o tal gabinete da ousadia não funciona nos mesmos moldes do gabinete do ódio. São diferentes, né? Ainda que ambos, ao fim e ao cabo, usem os mesmos artifícios para alimentar cisânia entre os cidadãos, mentir ou distorcer a realidade. O Gabinete do Ódio foi alçado à condição de estrutura de governo com servidores dedicados e remunerados pela administração pública. Ademais, operava ao lado do gabinete de Bolsonaro, sob as ordens diretas de um de seus filhos, o Carlos Bolsonaro. A dinâmica do Gabinete da Ousadia é um pouco mais informal, como mostrou o Estadão, malgrado também se prestar a intoxicar o debate público, prática da qual o PT, aliás, é o pioneiro na história recente. Beleza. O Estadão não explicou o que ele mesmo denunciou na época. Ele só fala que não eram servidores. Não falam quantos, né? Não falam quantos. Trabalhava pro Carlos, do lado de Bolsonaro. Só fala isso. Beleza. E fazia o quê? O Estadão podia deixar claro. Dava ordem para pessoas? Tinha briefing? Tinha reunião diária? Tinha articulação com o partido político? Tinha reunião com membros do parlamento? Porque a gente tá vendo um negócio que é diário. Segundo o Estadão.
Segundo Estadão, SECOM, do governo, gente do PT, influenciadores às vezes, e gente do parlamento. E aí? Faz a diferença, Estadão? Seja honesto. Há mais de uma década, o PT olhou para a internet, ainda tateando o universo da política, e viu no ambiente virtual uma nova trincheira de sua batalha política contra adversários e críticos. O busilis é que o partido passou a entender por batalha política nessa ramificação da esfera pública, então em ascensão. Em 2011, é bom lembrar, o PT criou os famigerados Núcleo de Militância em Ambientes Virtuais. A origem do que há de pior no debate público, chamemos assim, travado nas redes sociais hoje em dia. Ao que parece, nada disso mudou. Hoje é ainda mais promíscua a relação entre o PT e o governo Lula III no que concerne a comunicação ao arrepio da Constituição, em particular dos princípios que regem a administração pública. Quem revelou isso foi o próprio secretário nacional de comunicação do PT, o Gilmar Tato. Ao Estadão, Tato admitiu a realização das reuniões de pauta envolvendo sua equipe, agência de comunicação comandada pelo PT, servidores da SECOM, só contemporizou, afirmando que a participação destes últimos seria esporádica, às vezes, dependendo do horário, como se a frequência dos encontros fosse o problema central, e não o fato de servidores da SECOM, que, repita-se, deveria ser apartidária, discutirem a comunicação do governo com membros do PT. Como qualquer partido, o PT pode dizer o que quiser sobre Lula, sobre o país, sobre o mundo. A SECOM, por sua vez, está a serviço de todos os brasileiros, não só dos petistas. E tem uma missão pública clara, principalmente regida por lei. Mas, para um demiurgo que não admite ser falível nem como hipótese, o inferno são sempre os outros. Logo, para Lula, qualquer desgaste perante a opinião pública se resume a mera questão de comunicação. E vale tudo nessa batalha para fazer prevalecer a sua versão dos fatos, até rasgar a Constituição e sapatear sobre a moralidade pública. Aí, para não ficar sem resposta à questão do gabinete do ódio, e a gente vai chegar lá, quero só mostrar 2 tweets. O primeiro é esse da Sarita. O antagonista compartilhou a informação do Estadão, e ela fala assim, ó, aqui, o antagonista repercute matéria do Estadão, que diz que a SECOM do Lula pauta influenciadores digitais com briefing. No entanto, mente ao dizer que o governo Bolsonaro fez isso. Ao contrário, os adversários acusaram o governo anterior de fazê-lo, centenas de pessoas foram perseguidas, sofreram busca e apreensão, tiveram seu sigilo quebrado e nada nesse sentido foi encontrado, porque nunca existiu. Nunca encontraram nada. Agora que está comprovado que o PT faz isso, a imprensa dá até um apelido simpático. Gabinete da ousadia. E não haverá qualquer perseguição ao grupo envolvido, como ainda ocorre contra os apoiadores do governo passado. É uma coisa que me dói é ver gente mais à direita. Mais direita. Direita cheirosa. Tipo Leonardo Coutinho. Eu gosto dele. Nossa, muito conteúdo bacana que ele já postou. Muita coisa, principalmente América do Sul, foi de São Paulo, tem livro, né, sobre o Chaves. Mas vez ou outra ele me apronta umas que eu também boto a mão na consciência e falo, meu Deus do céu. Pra ele eu sou um conspiracionista maluco. Ele escreveu isso sem citar meu nome uma vez. Fiquei meio triste, mas falei, vida que segue. Não vou deixar de aproveitar o que esse cara posta de bom, porque, falou mal de mim. Mas fala aí, mano, sou duguinista, né? É a tese, beleza. Porque eu não quero me alinhar ao globalismo, eu não posso rejeitar os dois lados. Eu tenho que ser um ou outro. Eu não posso não gostar da Rússia, não posso não gostar do Xi Jinping, do país vermelho dele, também não posso gostar do globalismo. Tenho que gostar, de um jeito ou de outro. Senão, Ave Maria. Mas enfim. Ele também diz que agenda verde não existe. É tudo conspiração, que não tem nada dessa coisa. Mas ele escreveu assim, ó, um dos erros ou a conveniência da imprensa e da academia é insistir que o bolsonarismo inventou um QG para pautar a base, muitas vezes, por meio de desinformação e difamação. Muito antes já existiu o PT fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença é o profissionalismo petista. Então veja, ó, ele está falando que o PT fazia o que eles acusam o Bolsonaro de fazer, o PT fazia antes. A mesma coisa. Olha para fazendo a mesma coisa. A diferença é o profissionalismo. Ou seja, os dois fazem a mesma coisa, a diferença é o profissionalismo. Tu acredita que teve gente nos comentários
Eu vou mostrar, me perdoa. Sem querer ser chato com quem postou lá, mas porque eu gosto de mostrar o que eu falo, né? Pra não parecer que eu sou mentiroso. Sabe? Eu tenho essa mania, né? É mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Eu acho que é nesse tamanho aqui que fica bonitinho. É esse mesmo. Olha, pra dizer pra vocês aqui, ó. Cadê eu? Eu respondi a 2 pessoas. Só se a pessoa apagou o tweet. Uai. Será que apagaram? Acho que apagaram. Pera aí. Acho que a pessoa apagou. Só pra não... Ah, tá aqui, ó. Tá, achei 2. Ó, ele não está sugerindo que existe o QG do bolsonarismo. Muito pelo contrário. Que a imprensa inventou essa história. Releia. Ele é a porra do tweet. Cara, eu li, velho. Eu sei ler, pô. Ele não tá sugerindo que existiu. Ao contrário, na verdade, ele afirma que a imprensa erra quando inventa. A imprensa erra, cara. Ele tá falando que... Ele tá falando... Ó, muito antes de o PT falando a mesma coisa. A coisa que acusam ele de fazer. A diferença é só o profissionalismo. Gente, pelo amor de Deus, pô. Ele é a porra do Twitter. Nossa. Isso porque eu fiz um comentário pra ele. Você não viu o comentário que eu fiz pro Coutinho? Eu falei assim, Coutinho, mostre as provas, pô, do que aconteceu então. Traz aí um caso concreto aí da revelação da imprensa de como funcionava o gabinete do ódio. Sabe? É de doer. Você defende a direita de uma acusação e o errado é você. Vai lá, vamos lá, vamos continuar. É o Brasil. Pois bem, em março de 2024, o próprio Coutinho postou uma coisa muito interessante. Muito interessante, que virou dossiê histórico na época. Teve um levantamento do DFR Lab, um grupo aí tipo o NetLab. Sabe o NetLab que tá aí na pauta agora? Instituto Velho do Felipe Neto, que faz análise, redes sociais, postais, blá, blá. Pois bem, fez um pra falar que o Brasil 247 era um braço do Kremlin no Brasil, né? Pra divulgar a narrativa do Putin. Eu acho que é o mesmo, eu acho que é mesmo. Eu acho que é, acho, mas enfim. E aí eu lembrei, eu falei, vou pegar esse gancho pra recontar uma história, pra não ficar desaparecida, que tem tudo a ver, que é a história do Gabinete do Ódio. Quando, em 2020, o DFR Lab aparece, junto ao Facebook, ali que você começa a pegar a história do Gabinete do Ódio, que vinha sendo pontuada de uma forma, pra distorcer e criar outra e falar que, na verdade, é um grupo de destruição de reputação. Repercutiu na época, até a matéria do Brasil 247, eu peguei na época para mostrar o Brasil 247, que agora reclamava que o DFR Lab estava atacando ele. Era o Brasil 247 que bateu palma pro DFR Lab quando criticou a direita. A gente vai voltar aqui. Aí eu comentava sobre isso, mostrava matérias que o Brasil 247 fez com base na questão do DFR Lab. Aí eu relembrei o que foi o caso na época, o que aconteceu, mais ou menos qual foi a denúncia, de onde partiu. Aí mostrei que a Atlantic Council, que é que tá acima do DFR Lab, é um grupo lá dentro, recebia dinheiro da Apex, né? Aí lembrei a história, recebia 100 mil por ano da Apex, que foi alvo de uma confusão no governo entre a turma do Santos Cruz e a turma ideológica, representada na figura da Letícia Catelani na época. Uma das coisas que ela estava tentando fazer, e ela tweetou muito antes dessa confusão do Atlantic Council, do gabinete, muito antes ela avisou, que tá ali, ó. Sofri pressão dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Antes, ela tinha feito um tweet em abril falando, pô, estamos aqui renegociando o contrato, cortando muita coisa, e muita gente questionava, cara, que contratos são esses? Talvez o contrato da Apex foi um que ela queria cortar. E aí, ó, Letícia Catelani foi demitida pela turma do Santos Cruz, a direita cheirosa. Novo presidente da Apex, demite diretor do Santos Cruz, a gente relembrou. Aí, nessa matéria da Carta Capital, desculpa, da Piauí, da Thaís Bilenque, de 9 de maio de 2019, ela conta como o Alexandre Frota foi até ela para falar, pô, do filme Marighella, não, temos que levar. E ele disse, rapaz, não vai. Mas tá maluco, mas não é filme Marighella. Aqui, ó, o motivo da recusa de negociar, segundo Alexandre Frota, é o filme Marighella.
Não, pô, não vai usar a estrutura do Estado para isso. Cortou lá o financiamento para o Festival de Cannes, não vai ter. Você vê qual era o tipo de contrato que estavam sendo cortados. Aí, a mesma Globo, que em 2019, essa matéria aqui do lado diz: Bolsonaro nomeia para gabinete pessoal assessor que atuou em página de ódio durante pré-campanha. Do Técio, 2019. Aí passou um ano e meio, que é janeiro de 2019. 4 de janeiro de 2019. Passou um ano e meio, investigação aponta assessor de Bolsonaro como responsável por página de fake news. É o Técio. Ou seja, a página, o cara tinha essa página desde 2018. O cara tinha uma página desde 2018. Aí eu relembro internacionalmente o Atlantic Council, quando teve a denúncia do Twitter Files americano em 2022. Acho que foi o Twitter Files 6. Eu coloquei ali? Não tem, mas acho que foi o 6. Foi o Matt Taibbi na época que escreveu, não foi o Schellenberger, não foi lá a outra, a Barry Weiss, foi o Taibbi. Twitter Files 6, ele fala, eu mostrava como o Atlantic Council, através do FR Lab, atuou nos Estados Unidos, na Comissão do Processo Eleitoral, o EIP. A ascensão do complexo industrial de censura no Brasil, isso mais recente, o HP. O HP adora essas confusões de censura. E aí tá ali, a primeira matéria sobre o gabinete do ódio. Vera Rosa, Tânia Monteiro, 19 de setembro de 2019. Vamos dar um zoom. O termo surgiu nesta matéria do Estadão, 19 de setembro de 2019, mas engana-se quem pensa que o termo era utilizado apenas para se referir às pessoas que supostamente compartilhavam fake news e discurso de ódio na internet. A verdade era outra. Vejamos o que a própria nota revelava. O Palácio do Planalto abriga um núcleo de assessores que tem forte influência sobre Bolsonaro e é conhecido como Gabinete do Ódio. Defensores da pauta de costumes, eles produzem relatórios diários com suas interpretações sobre fatos do Brasil e do mundo e são responsáveis pelas redes sociais de Bolsonaro. Essa ala ideológica faz a cabeça de Bolsonaro e o incentiva a adotar um estilo beligerante, além de ofuscar a nova coordenação política comandada pelos ministros da Segov e o Ramos. O tal gabinete do ódio, gente, quando ele surge denunciado, eram que pessoas estavam fazendo o seu trabalho. Qual o trabalho do assessor? Produzir relatório para assessorar o presidente na tomada de suas decisões. Eles monitoravam como estava o clima das redes. O gabinete do ódio não era sobre criar um briefing, passar informações, ordens. Não tinha nada disso. Nada disso. Então, você vê a sacanagem do Estadão quando pega e fala, não, o funcionário... Ele não conta. Ele não conta o que ele mesmo revelou na época. Vejam só, o suposto gabinete do ódio não passava de um grupo que fornecia informações para Bolsonaro. Só que eram informações que faziam que Bolsonaro brigasse muito. Aí a história do gabinete do ódio sai disso para um grupo de divulgar mentiras e tudo mais, com o estudo do DFR Lab da Atlantic Council, que recebe dinheiro do governo americano até. Aí eu vou trazer o próprio Brasil 247. Eu vou dar zoom ali, ó, no estudo. Sabe o que o estudo apontava? Aqui, ó. Conta do Instagram que seguia Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu. Pronto. Esse é o gabinete do ódio. Não, essa conta segue o cara. Essa conta... A gente tá analisando ao longo do vídeo reuniões diárias, briefings. Ó, a ordem é essa. O gabinete do ódio era assim. Não, ela seguia. Ela seguia. Olha outra. A página do Facebook, da conta do Instagram, foi criada pelo Técio. O Técio criou uma página, mas ele tinha essa página desde antes. Ele tinha que parar com a página. Enquanto um civil, ele não pode publicar nas suas redes sociais. Não é uma acusação de ordem. Não, ele tinha uma página. A página dele é ruim, né? Página do Instagram registrada por Técio. Conta que promovia o deputado estadual Anderson Moraes. Não pode. DFR Lab não deu informação. Página era curtida pelo Técio. Pronto, curtiu. Na esquerda, a gente tá falando de reunião diária, SECOM, PT, parlamentares. Definir um briefing, chama o influenciador. Olha, o Técio curtiu, viu? O Técio curtiu a página chamada Extrema Vergonha na Cara. Rapaz! E o gato fingido, que seguia o Paulo Chuchu, que é assessor das Bolsonaro. Seguia, rapaz. Seguia. E você tem que aturar, né? Ainda na época, nesse dossiê histórico, a gente ainda falou um pouco da Atlantic Council nos arquivos, no Arquivo Nacional, o dossiê lá da época dos militares.
Tem essa parte aqui também. Como eles atuaram contra o projeto nuclear brasileiro. Em dezembro do ano passado, completando 1.500 vídeos, no vídeo 1.500, peguei um episódio especial para explicar com fatos, factualmente, como a gente saiu, governo Bolsonaro, nova era, até a primeira busca e apreensão, com fatos, como chegamos até a primeira busca e apreensão de 27 de maio de 2020. Mostrando ali, tintim por tintim, como foi o processo. Aqui eu chego, pronto, para entender uma vez por todas. Dossiê histórico da direita, o epílogo da Inquisição, a marcha até a decisão judicial, Gentili sabia de tudo, a IAMBL, Amigos Inseparáveis, e o homem foi blindado. Passando pela manifestação do dia 26 de maio, CPM das fake news, Luciano Nayan, Nando Moura, Gentili, o caso Santos Cruz, tudo lá registrado. No que depender de mim, a nossa história não vai ser esquecida. E também da equipe que me ajuda a escrever o Atlas, né? Porque depois de agora transformou em... tem livro. Se não fosse minha mãe, Gabriela e Texugo, não tinha como, né? Então, obrigado os três aí também. E aí, depois de tudo, esse foi o tweet que eu fiz pro Coutinho, ó. Coutinho, explica com provas, ou pelo menos cita um caso concreto do QG do bolsonarismo. Vejo todo mundo acusando, mas ninguém quer trazer um exemplo concreto com provas. Por isso que eu sou todo doente de mostrar o que eu tô falando. Aí eu quis fechar o vídeo com esse daqui, ó. Esse cara aqui é de direita. De direita mesmo, fui lá no perfil dele. Vi as pessoas que ele segue, entendi um pouco o posicionamento dele. Tem muita gente que não gosta de mim. Os teus ataques ao Pablo Marçal é exemplo. Isso aqui me machuca de coração. 5 anos. 5 anos. A minha principal luta em todo esse tempo de registro foi mostrar a mentira em relação a essa perseguição que a direita sofre. Ninguém registrou isso mais do que eu. Não tem ninguém. Eu vou valendo, seja em vídeo, ninguém fez algo que dá, na boa, não dá 40%. Vou ser bem bondoso, não dá 40%. Pra chegar e eu ser membro do Gabinete do Ódio, porque por causa do Pablo Marçal. Pablo Marçal, pronto. É o novo herói da direita. Há um mês atrás, Pablo Marçal no Brasil era sinônimo de um mentiroso. O coach que mentia. Agora é herói. Pablo Marçal é herói, eu sou o vilão, eu sou o Gabinete do Ódio, tem que ser preso, só pode. Fala se não é decepcionante. Tudo aí mostrando pro lado, só relembrando coisas. Pra mostrar. Aqui, ó, esquerda fez isso, a imprensa acusou isso, o que fizeram com a gente foi isso daqui, por isso que eu acho que é injusto. Mas eu não presto. Quem presta é o Marçal. Que eu tava no Braddock, né? Falou que o Constantino era um extremista. Parabéns aí. É isso. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil onde temos que unir a direita. Que não é momento de divisão. Mas aí deve ser por isso, né? Porque eu tô dividindo a direita, então o errado sou eu. Mas tá aí, ó. O gabinete da ousadia. Tem a luz do dia. Não é nada novo. Vem desde os Maves. 2012. 10. Início da internet. E até hoje. Injustiças são feitas. Toda vez que me vejo falar de Gabinete do Ódio, nossa, isso me deixa maluco, gente. É porque eu conheço essa história de cima pra baixo, de baixo pra cima, do meio pro começo, do meio pro fim. Onde tu apontar o ano, eu começo e eu conto a história. Minha primeira participação no Pânico, eu prometi 1000 vezes. Eu falei, no dia que me chamarem pra lá, pode ter certeza, eu vou pra falar sobre isso. Eu fui e falei sobre isso. Falei sobre o Gentili, falei sobre o Baiano, falei sobre o MBL. Não deu pra falar tudo, né? A participação é rápida. Falei uma coisa. Não tem nada, botar uma pulga atrás da orelha. Será que realmente merece? O tema é que tá aí, ó. Batendo na tecla. E tudo que tá acontecendo na era Lula aí, como vocês podem ver, tá tudo registrado. É até rápido de achar. Até rápido. Eu já sabia mais ou menos como tem os capítulos de regulação das redes. Eu fui olhando no índice e falei, pá, eu sei que começa em maio. A questão da SECOM eu já sabia que foi em maio. Eu sabia que foi na época da confusão da regulação das redes. Mas foi fácil de achar. A questão da Mavis, eu dei um Ctrl F, botei Mavis. Aí achei rapidinho o que eu queria também. Fui botando. O DFR Lab eu também. Ctrl F, DFR Lab. Deixa eu pegar aqui que eu sei que o DFR Lab eu falei sobre a questão do Gabinete do Ódio. Tá aí, registrado. Ordem por mês. Fica fácil de pegar. No que depender de mim, essa história do governo Lula não passa em branco. E deixa eu estar obrigado também a todo mundo que apoia aí. O Atlas, né? A iniciativa. Todo mundo aí que assina. Tá obrigado mesmo de coração. Porque se não fosse não, eu consigo pagar o salário, né? Sozinho não dá pra fazer de jeito nenhum. 400 páginas por mês, às vezes mais.
Então precisa de 3 pessoas no mínimo aí para escrever. Tem a Mari, que faz a edição final, para ficar mais bonitinho. E por hoje acho que é isso. Aí o PTzão, grande partido democrata, todo mundo bate palma, né? Representação da democracia. O problema era Bolsonaro continuar. Essa imprensa brasileira, né? Então, um dia, quem sabe ela melhora. Não dei play em nenhum vídeo, então tem nenhum vídeo para mandar para vocês. Se você achar interessante aí, volte. Considere se tornar um apoiador do lado, você vê uma coisa interessante. Tem muito mais lá. E é isso, né? Acho que grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Falou, meus amigos. Fui.